O Educação em Movimento está de volta e hoje nós conversamos com o filósofo e professor Renato Janine Ribeiro. Falávamos da reforma do ensino médio e de como ela vai impactar a formação dos nossos jovens. O que eu ia dizer, né, e o senhor de alguma maneira também já colocou, mas eu queria voltar um pouco na formação dos professores, porque olha só, nós vivemos numa conjuntura em que a procura, a opção pelas licenciaturas, ela tem sido cada vez mais baixa. Né? Tem pesquisas que mostram isso e é algo que vem, eu diria, num crescente. Né? Como é que a profissão do professor, né? Como é que o senhor vê, em que perspectiva nós poderíamos alterar esse quadro? Bem, a crítica que muitos fazem, é que o professor é relativamente pouco formado para a sala de aula. Sim. Então, técnicas de ensino, formas de como fazer sua aula, etc., muitas vezes fazem falta. Essa é a grande crítica que é feita e eu acho que procede em boa medida. Então, nós teríamos que fazer que as licenciaturas estivessem mais vinculadas ao conhecimento da psique dos alunos, ao conhecimento de técnicas bem-sucedidas. Para fazer um paralelo, quando eu era ministro, eu mandei iniciar um curso de formação à distância de diretores para a gestão. Sim. Diretores são essenciais. Você tem quase 200 mil escolas públicas no Brasil. Então, nós começamos pelos diretores. O que a Secretaria de Educação Básica do MEC propôs era uma fase online em que cada diretor aprenderia, vamos dizer, a entender o que está acontecendo. Então, basicamente seria, você pega os dados do INEP, os dados todos que existem das avaliações, e você entende qual o problema que tem na sua escola. Eles queriam fazer uma segunda fase presencial, portanto, com muito menos diretores, para encontrar as saídas. Eu falei, não, nós não vamos fazer isso. Eu quero o diagnóstico e quero um conhecimento de boas medidas, de boas práticas. Quer dizer, existe um elenco de boas práticas testadas e aprovadas. Nós temos que fazer que o professor, o diretor, detecte os problemas da sua escola, seja capaz de ver, por exemplo, você tem um indicador de desempenho no quinto ano do fundamental em português e matemática. 4 anos depois do 9º ano, mas da mesma turma. Repete, então, não é? Você, pegando 2009 e 2013, você vê se esse aluno do 5º para o 9º ano melhorou ou piorou. Se ele tiver melhorado, você vê quais foram as boas práticas. Se ele tiver piorado, você vê onde errou. Então, só que esse é o momento diagnóstico. O momento receita médica, vamos dizer, é o momento em que você vai ver, bom, existem tais e tais práticas que no Brasil, fora do Brasil, etc., foram adotadas, foram muito boas. Então, o diretor poderia já fazer isso. Isso você pode fazer com os diretores a baixo custo e com eficácia. Com os professores, que são muito... Eu falei 200 mil escolas, imagina, tem mais, né? professores são acho que 2 milhões na rede pública, não tenho dado exato, não lembro exatamente, mas os professores é muito mais complexo, vai por matérias, mas você tem que fazer essa formação. E uma parte vai ter que ser à distância, para ser num país viável. com a extensão do nosso, né? Não dá para a gente dispensar, não é? Mas você a tem que mexer nos futuros, mudando as licenciaturas. Pois é, mas mudando como, professor? Porque eu acompanhei, a questão básica é a seguinte, nós temos que ter como horizonte fundamental, e eu volto à questão ética, que vai ser o tema da palestra, a questão básica é o direito do aluno a aprender. Por isso que as avaliações são importantes, os testes são importantes. Você tem que saber se o aluno aprendeu ou não. Então, quais são os meios atualmente adotados estão sendo eficientes para o aluno aprender o que ele tem que aprender? A gente faz isso em 2 áreas, português e matemática, que são áreas-chave, e porque se você fizer isso nas 13 áreas, vai virar uma loucura, não vai dar chance de nada. Vai virar uma salada onde não é possível identificar uma fruta, né? E você vai engessar muito o sistema. Então, a questão é saber se as pessoas estão conseguindo aprender, que bom. Se não estão conseguindo aprender, o que está faltando na formação?
Então não se trata de dar uma receita, mas se trata de ver como vai se fazer isso. Eu acho que já há muitas ideias na sociedade, muitas ideias circulando, acho que isso tem que ser colocado. Professor, não tenho certeza se foi na sua gestão como ministro da Educação, mas eu me lembro de uma experiência, enfim, não é? De algo como a formação do médico, né? Que o professor também poderia ter uma espécie de residência na sala de aula, na escola. O que o senhor acha dessa ideia? Não foi na minha gestão, não conheço mais a respeito disso. O que eu gostaria de destacar foi que, além da preocupação com a quantidade, isso é, nenhuma criança fora da escola, que o Brasil praticamente conseguiu na escolaridade obrigatória, praticamente, não quer dizer totalmente. Nós não temos, mas, quase e da melhora da qualidade, que é um grande desafio, há um terceiro pé na educação básica, que é a criatividade e a mudança de tudo. Sim. Porque a gente pode achar fabuloso formar as pessoas saberem matemática, português, direito, mas a educação vai muito além disso daí. Claro. Quer dizer, a educação não é instrução. Instrução pode se dar para o suficiente sabendo isso, mas a educação exige mais. Então, na hora que você tem que fazer isso, eu achei que era muito importante criar uma assessoria de criatividade na educação básica, que levantou cerca de 200 escolas públicas e privadas do Brasil que são altamente experimentais, inovadoras, criativas, preocupadas com o ser humano. E isso ainda está na página do MEC, em criatividade, MEC, Gov, alguma coisa assim. Mas procurando em criatividade as pessoas acham. E há um vídeo para cada escola, o que é muito interessante, porque dessa maneira você fornece às pessoas uma possibilidade maior de variarem o ensino.